Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. No último programa... Mas esse Criador nos amou e deu o seu Filho. Ele percorre grandes distâncias para salvar você, para amar você. Hoje com o pastor Joseph Prince. Assim, a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo é importante. Existem doutrinas hoje que desonram o nosso Deus. Por exemplo, eu acreditava nessas coisas alguns anos atrás por não conhecer melhor. Me arrependi e mudei de mente. Pensava de um jeito, mas mudei. Eu pensava que Jesus, o Senhor, podia ser tentado a pecar e até mesmo a cair em pecado. Por causa do versículo que diz que ele foi tentado em todas as coisas como nós, mas sem pecar. Existem alguns que dizem que ele podia ser tentado para pecar quando estava na terra, mas ele não pecou. Sendo assim, eles concordam que ele não pecou, mas podia ter pecado. Veja, essa doutrina é perigosa, certo? Existe uma verdade quanto à pessoa de Jesus encontrada na teologia que afirma que ele é impecável. Impecável quer dizer impossibilidade de pecar. Ele não podia pecar. Então, pastor, como o senhor explica o texto que diz que ele foi tentado em todas as coisas? A palavra tentado é peirazo no grego, significa tentado a pecar ou testado. Testado, é isso que ele foi, testado em tudo na vida. Foi experimentado, foi testado como homem. Ele foi testado para se tornar um sumo sacerdote fiel. Ele não foi tentado a dar um soco nos fariseus. Porque para alguém ser tentado assim, existe algo dentro de nós antes de tornar-se pecado. Sugerir que Jesus tinha dentro dele uma tentação e ele disse não a ela implica que ele tinha um corpo de pecado como todos nós. Mas a Bíblia é cuidadosa em Romanos capítulo 8, que afirma que ele tinha semelhança da carne do pecado e não a carne do pecado, mas a semelhança. Seu corpo era como o meu corpo e o seu corpo. É por isso que ele se sentia cansaço, amém? Se sentia desgastado, foi rejeitado, sentia tristeza, amém? O amor sente tristeza, o amor se entristece, muitas vezes. Por isso, ele experimentou todas as vicissitudes do seu corpo humano, mas nunca uma inclinação para o pecado. Aí você diz, pastor, então os 40 dias de tentação no deserto foram uma grande farsa. Não, não foi uma farsa. Foi real. Mas quem o enviou lá foi o Espírito Santo depois do seu batismo nas águas. A Bíblia diz que o Espírito o levou para o deserto para ser tentado pelo diabo. O fato é esse, o diabo não sabia como nós sabemos sobre a impecabilidade de Jesus Cristo. Por exemplo, eu tenho uma barra de ouro e eu digo, olha, isso é uma barra de ouro real, ouro genuíno, sólido, da mais alta pureza. Amém? Como o santo dos santos, esse ouro é puro, dos mais puros. E você diz, eu não acredito que é ouro, pastor, eu não acredito que só tem esse ouro. Eu digo, é ouro mais puro e é meu. Não, eu não acredito. Então eu digo, faz um teste. Eu empresto a você por uma semana. Vou confiar em você por uma semana. Eu empresto a você por uma semana e você leva o ouro para os especialistas e eles testam por uma semana inteira. Dia e noite eles testam esse ouro e você vem com o ouro e diz, é verdadeiro. Você entende agora os 40 dias de tentação? É claro que o diabo não acreditava na impecabilidade de Cristo, mas o Pai sabia. O Pai entregou Jesus por 40 dias para que o diabo o tentasse e ele disse, você vai ver que ele é impecável. Lembre-se sempre, o homem que foi glorificado na ressurreição, que está agora à destra de Deus o Pai, que agora nosso sumo sacerdote intercede por nós, ele continua sendo um homem. Se você disser que como homem ele pode pecar, então ele poderia, muito bem, pecar hoje. Não, o Senhor Jesus não pode pecar. Posso ter um amém?
O Antigo Testamento mostra a incorruptibilidade de Cristo. Esse é um outro tópico. Eu acredito que a Igreja de Jesus Cristo está num ponto em que é perigoso crer em doutrinas que são heréticas, na verdade. Amém? Por isso, tenha cuidado com o universalismo. Essa doutrina diz que, através da graça, todos os homens serão salvos, mas a Bíblia diz que aquele que crer nele não vai perecer. Perecer é possível. Existem pessoas que perecem. Amém? Acabam indo para o inferno. Amém? Isso não quer dizer que ir à igreja faz você um cristão. Do mesmo jeito que ir à garagem não faz você um carro. É bom estar aí, assistindo pela televisão e se sentindo seguro e dizendo, tenho tudo o que preciso. Mas a Bíblia diz, na parábola de Jesus, tolo, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim são os que não honram a Deus com suas riquezas. Quando nós nos reunimos, temos que ser ricos para com Deus, especialmente no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Posso ter um amém? Assim, o ensinamento sobre o arrebatamento é algo que a igreja esqueceu. É por isso que nós encontramos as 10 virgens e 5 delas estão dormindo. Estão dormindo. Quer dizer, lentamente o ensinamento do arrebatamento foi esquecido, ok? Assim, no livro de Apocalipse, quando fala das 7 igrejas, começa com Éfeso, e o problema lá eram os nicolaítas. Nico vem da palavra Nike. Nike quer dizer conquistador ou vitorioso. Se seu nome é Nicolas, significa conquistador. Nicolaíta, a palavra laico quer dizer povo. Nicolaíta é o conquistador do povo, mas a 7ª igreja é Laodiceia, que é a nossa geração e é rica. E diz coisas assim, eu não preciso de nada, sou rica. E o Senhor diz, você diz que é rica, mas na verdade você é pobre. Você diz que enxerga, mas é cega. Essa era a igreja de Laodiceia. Ela coexistia com Filadélfia, que era uma igreja irrepreensível. Assim, igreja, tenhamos cuidado para não colocar a nossa confiança e o nosso conforto e a nossa segurança no dinheiro. Não seja definido pela quantia que possui no banco. O que você tem não é quem você é. Posso ter um amém? Você é digno de pena se é assim que você se define. E se orgulha disso. Usar o dinheiro para se comparar com os outros não é sábio. Sempre haverá alguém mais rico que você. Não se compare aos outros. Olhe para o Senhor, deixe que sua glória o transforme e faça de você uma pessoa rica para com Ele. E todo o povo de Deus diga amém. Estou concluindo o segmento de hoje sobre o arrebatamento. Amém? Foi só a introdução. Amém. Glória a Deus. Você não se alegra de ouvir uma voz aqui do púlpito, daqui de cima, dizendo, eis que o noivo está chegando. Você sabe que retirei isso da parábola das 10 virgens. O fato de dizer noivo significa que fala das afeições do matrimônio, fala do amor. Quem não gostaria de ver o Senhor? No momento que você enxergar ao Senhor, o seu corpo será transformado, diz a Bíblia, a última parte da nossa herança que receberemos. Isso quer dizer que agora nós temos deste lado do céu tudo aquilo que Jesus veio conquistar, exceto um corpo glorioso, um corpo que não pode morrer, não pode ficar enfermo, não pode apodrecer, um corpo que estamos esperando. E a Bíblia diz que vamos receber esse corpo no arrebatamento, glória a Deus. Ele transformará nossos corpos vis em um corpo glorioso como o dele. Um corpo que você poderá tocar e sentir, terá ossos e carne, mas será incorruptível. Um corpo que transcenderá a matéria, porque viverá além da matéria. Mas ainda assim será a matéria. É uma matéria acima da matéria. É por isso que quando o arrebatamento acontecer, se estivermos em um prédio, vamos atravessar o teto sem bater a cabeça. Amém? É um corpo que pode comer, porque Jesus, o seu corpo glorioso, depois de ressuscitar dos mortos, comeu. Boa notícia para os singapurianos. Amém? Será um corpo que transcenderá o espaço. Um momento Jesus estava aqui, um momento depois estava em Emaús. 7 milhas de distância. De Emaús de volta a Jerusalém, 7 milhas. Uau! Imagine todo o universo, é por isso que a ciência não pode ir além da Via Láctea. Tudo que pode afirmar é que existem universos além do nosso universo.
Por que estão lá, eles não sabem. Eu sei e vou lhes dizer, é o nosso quintal. É a nossa herança. Nossas mentes são tão pequenas que olhamos para o nosso Lamborghini, eu disse nosso, mas eu não tenho um, eu quero que você saiba. E falamos, uau! Verdade? E os céus e os anjos riem de nós. E dizem, vocês chamam isso de veloz e furioso? É como brincar com brinquedos. Amém? Nossa herança é maior do que isso. E eu suspeito que aqueles que não gostam da mensagem do arrebatamento é porque seus corações estão enraizados nesse mundo. Quando o arrebatamento acontecer, seus filhos nunca mais ficarão doentes, nunca mais precisarão de um hospital. Você não precisará mais de exames médicos naquele corpo. Jesus pagou para que você tenha esse corpo, e com este corpo nunca envelhecerá. Nunca vai dormir na hora do culto. Amém? É isso que estamos esperando. Não estamos esperando pelo anticristo, não estamos esperando pelos 10 dedos da União Europeia ou pelos 10 dedos do Império Romano restabelecido. Não estamos esperando para que se cumpram as profecias. Elas continuarão se cumprindo depois do arrebatamento. Amém? Certamente Deus está se movendo no mundo, mas a igreja nunca foi o objetivo das profecias. A igreja era um mistério. As profecias têm a ver com Israel e as nações. A igreja não é Israel. A igreja não é as nações gentílicas. A igreja é um organismo vivo. É o corpo de Cristo que Deus tinha em mente como um mistério e que nenhum dos profetas do Antigo Testamento conheceu. O diabo quer que você pense na igreja como um prédio com vitrais e uma torre feito de cimento e tijolo, e ele diz que isso é a igreja, que parece séria na sua liturgia, mas isso não é a igreja. A igreja é composta por você e eu. Amém? E é o mais ungido e o mais bem-sucedido organismo vivo em todo o universo e procedeu do coração e da mente de Deus. É o sonho de Deus. Amém? Por isso, Deus está chamando de todas as nações um povo, e eles compõem a igreja, até que complete o número dos escolhidos. Assim, quando o último homem ou última mulher for salvo, só Deus sabe, o pai vai se virar para o filho, à sua destra, e dirá, vai buscar sua noiva. Por isso eu digo forte e claro, seu noivo está chegando. Amém? Você tem amor profundo por ele? Está apaixonado por ele? Amém? Você aguarda por ele? Comece a se preparar para as bodas do Cordeiro. Amém? Vamos à palavra 2 Pedro 3, versículo 3. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Assim lembre, igreja, quando eu comecei a pregar sobre o arrebatamento, os escarnecedores surgiram. Amém? Deus me deu um ministério que é muito público, alcança os 4 cantos da terra. Eu não sei porquê, existem tantos pregadores melhores, mas aprove a Deus, na sua divina presciência, me escolher, nascer para esse propósito. Sou grato a Deus porque da pequena Singapura, Deus escolheu alguém pequeno. Amém? Quando comecei a pregar sobre o arrebatamento, surgiram logo os escarnecedores. E são esses que Pedro profetizou aqui, na sua epístola, antes de ser executado. Ele disse assim, sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Onde está? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles diriam, arrebatamento, onde está isso? Eu já escutava isso quando era um jovem cristão, quando era novo, agora eu tenho 70 anos de idade. Estou escutando, onde está? Nossa geração é diferente de todas as gerações que já passaram. E eu vou provar isso nessa mensagem, ok? Continuemos lendo. Os escarnecedores diriam essas coisas, eles voluntariamente ignoram
que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Esse não é você. Você devia dizer amém. Mas, amados, agora fala de você. Agora é com você. Não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. A razão por que ele retarda é para que mais sejam salvos. Por isso, não despreze sua paciência, zombando da sua vinda. A razão por que ele retarda a sua vida é porque ele não quer que ninguém pereça. Só porque Deus não quer. Tem muitas coisas que Deus não quer, mas elas acontecem contra a vontade de Deus. Deus não quer que ninguém pereça, mas alguns estão perecendo. Precisamos conhecer a vontade de Deus e a resposta dos homens. Só porque Deus não quer dizer que a vontade de Deus é feita e o mundo inteiro seja salvo. Nós lemos que os homens ímpios verão a perdição. Aqueles que não têm Cristo, aqueles sem Deus. A Bíblia diz que essa é a única razão. Não despreze sua longanimidade. É porque Ele não quer que alguns se percam. Ele é paciente. Quando Deus enviou o dilúvio, no tempo de Noé, existia um homem chamado Enoque. E Enoque teve um filho. E após ter o filho, a Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Que declaração incrível. Seu filho deve ter trazido uma revelação que o fez andar com Deus. E seu filho foi chamado Matusalém. Matusalém significa, quando ele morrer, virá. O que virá? O dilúvio. Você sabe o que Deus fez com Matusalém? Deus fez dele o homem que teve a vida mais longa na Terra. 969 anos de existência. Quase 1000 anos. Porque Deus disse para Adão, o dia que você comer do fruto, 1000 anos para o Senhor é um dia, o dia que comer morrerá. Deus não deixa o homem passar de 1000 anos porque Ele disse para Adão, no dia em que você comer do fruto, você morrerá. Mas Matusalém viveu quase 1000 anos. 969 anos. Tão perto. Por que Deus o fez viver tanto? Porque Deus era longânimo até com o mundo do tempo de Noé. Não queria que ninguém perecesse, nem mesmo aqueles que se envolveram com os anjos caídos, nem os que se envolveram em práticas abomináveis. Ele é paciente. E ele diz, quando esse menino morrer, virá. E ele foi a pessoa que mais viveu na terra. Que grande paciência tem o nosso Deus. A paciência de Deus. Nós temos que entender a paciência de Deus, mas também entender a severidade de Deus. Para com aqueles que rejeitam a Jesus, mesmo depois de tudo que Jesus fez por eles. Literalmente passou pelo inferno na cruz. Por você e eu. Temos que entender que Deus é justo. Veja um juiz. Qualquer juiz que preside hoje numa corte no mundo, não pode dizer, eu vou ter compaixão de você. No seu caso, eu sou uma boa pessoa e vou ser bom para com você. Ele não vai ser juiz por muito tempo. Assim, o juiz do universo tem que ser justo. Você entende? E é porque ele não pode permitir que o pecado entre na sua presença que ele enviou o seu filho. Assim, o seu filho assumiu o nosso lugar na cruz. E porque nossos pecados foram julgados no corpo de Jesus Cristo. E se crermos nisso e recebermos Jesus como nosso Salvador e Senhor, do ponto de vista legal, Deus olha para você e diz, você não pode ser punido mais por seus pecados. Porque seus pecados foram punidos no seu divino substituto, em Cristo Jesus. Por isso a justiça de Deus está do nosso lado. Graças a Deus que Deus é justo. Ele nos dá um lugar seguro para apoiar a nossa fé.
Porque Deus é justo, não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque toda condenação que nós deveríamos receber, Jesus levou na cruz. Quando Ele levou nossos pecados e suportou a ira de Deus no nosso lugar, até que Ele disse, está consumado. E o céu se abriu, Deus se satisfez, a lei foi magnificada, o homem foi perdoado, o inimigo foi destruído. E o Deus poderoso totalmente glorificado. Por isso, pela justiça de Deus, temos um fundamento justo para nos aproximarmos de Deus e devemos nos aproximar com ousadia, porque se agimos como alguém que não merece, questionamos o que Cristo fez na cruz. Devemos chegar com ousadia para honrar o que Jesus fez. Você se coloca diante de Deus e diz, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Em Cristo. Não em você, em Cristo. Foi o próprio Pai que planejou para que assim fosse feito. Posso ter um amém? Certamente existe um mundo perdido para ser conquistado. Essa é a nossa responsabilidade. Amém, igreja? Voltemos ao texto. Verso 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Quantos dias temos aqui? Nesse versículo. Você pode dizer, entendi o significado, para o Senhor um dia como 1000 anos. Nós entendemos isso. Ou você pode dizer, 1000 anos para o Senhor é como um dia. O mesmo significado. Por que repetir de forma invertida? Por que repetir? A palavra dia aparece 2 vezes. Um dia, na primeira parte, é como 1000 anos. Quantos dias mencionados? 2 dias. Desde que Cristo morreu, até o nosso tempo, quantos dias se passaram? No que se refere a Deus, o homem diz 2000 anos, Deus diz 2 dias. 2 dias. Algo lindo na Bíblia é que Deus esconde mesmo coisas concernentes ao futuro na Bíblia. A Bíblia é o sopro de Deus. É o fôlego de Deus. Você me escuta? A Bíblia não pode ser modificada porque ela é o sopro de Deus. A única coisa tangível que temos aqui na Terra que vem de Deus é sua palavra. Não as páginas, mas sua palavra. É o sopro de Deus. E Deus esconde o futuro, porque entre todos os que viveram antes, eu e você podemos esperar que Jesus apareça na nossa geração. Relembro que para o arrebatamento acontecer não existe nenhuma profecia para se cumprir. Amém? Nenhuma. Amém? É iminente, pode acontecer a qualquer momento. Certo? E Deus esconde essas palavras 2 dias em toda a Bíblia. São tantas vezes que eu nem conseguiria falar de todas, mas vou analisar as que eu puder. Isso vai abençoar seu coração, você vai ser fortalecido e vai fazer você amar mais Jesus. Está preparado? Vamos para Oséias. O profeta Oséias diz isso, eu citei esse texto algumas semanas atrás, falou pelo Espírito e é um clamor do povo judeu nos últimos dias. Mas também se aplica a nós. Depois de 2 dias, igreja, desde o tempo que Cristo veio à Terra, e o consenso entre os teólogos é que ele morreu entre os anos 33 e 37, nesse período, mais ou menos. Se foi assim, nós estamos agora passando 2000 anos, estamos nesse período, igreja, nós estamos agora depois dos 2000 anos. Estou correto? A Bíblia diz, depois de 2 dias nos dará vida. Depois de 2 dias quer dizer que agora você está no 3º dia. Depois de 2 dias quer dizer que você está no 3º dia. E no 3º dia ele nos ressuscitará, nos levantará, nos ressuscitará e viveremos diante dele. Aleluia! Aqui está um indicador. A Bíblia diz que quando formos arrebatados, uma das primeiras coisas que acontecerão é que estaremos no tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo, algumas versões chamam de juízo de Cristo. Isso dá uma noção errada, não é um tribunal para juízo. E o tribunal de Cristo será como acontecia nas Olimpíadas gregas, quando alguém vencia, ia diante do imperador, diante do regente daquela cidade e recebia um Estefanos, que era uma coroa feita com galhos de oliveira. Por isso, se o seu nome é Estevão ou Stephanie, significa coroa. Recebiam uma coroa.
Assim será o tribunal de Cristo. Os perdedores não vão receber, só os vencedores. A Bíblia diz que quando estivermos diante do tribunal de Cristo é para que sejam manifestas. A palavra manifesta que significa que tudo que você realmente é vai aparecer. Em outras palavras, você estará diante da sua justiça. Eu disse que você estará diante da sua justiça, que será o seu juiz. O juiz do tribunal de Cristo vai ser a sua justiça. Isso não é lindo? Você não vai estar lá para ser julgado e lançado no inferno, não. Estaremos lá e tudo será manifestado. O que era um segredo vai aparecer. Você é a justiça de Deus em Cristo. Então, os galardões serão dados ou sofreremos perdas. Isso quer dizer que se você construiu seu ministério, a sua vida e serviu a Deus em amor por Jesus, a Bíblia diz que você não perderá o seu galardão, você vai receber uma bênção. Não posso explicar tudo porque no universo que virá, nossas mentes serão ilimitadas, mas obviamente nem todos terão a mesma posição. Isso quer dizer que eu vou ter uma posição mais alta? Não, não, não. Pode ter uma irmã que sempre ora para que eu seja ungido, para que eu não me exceda nas brincadeiras. E essa senhora poderá receber mais autoridade e ter um governo ainda maior do que eu. A Bíblia fala disso. Amém? Assim, ou receberemos galardão pelo que fizemos no nosso corpo, ou sofreremos perdas. Mas seremos salvos. Você escuta? O tribunal é a primeira coisa depois do arrebatamento. Depois vem as bodas do Cordeiro. A comida não vai ser terrena, não teremos lagostas e nem camarões lá. Não quero desapontar você, mas o seu paladar vai ser glorificado. Certo? Mas será uma celebração das bodas, do Cordeiro e sua noiva. E quem é a noiva? Nós que somos o corpo de Cristo. Olha ao seu redor, aí está a noiva de Cristo. Tenha cuidado com o que fala sobre a noiva de Cristo. Amém? Ele morreu para apresentá-la santa, imaculada, sem manchas ou rugas. Ele não a vê velha, ela não tem rugas. É assim que os maridos devem amar suas esposas. Vê-las sempre jovens, sem manchas ou rugas. Amém, Pastor Prince. Glória a Deus. Teremos então as bodas do Cordeiro. Veja, no Evangelho de João, todos os milagres de Jesus no Evangelho de João são chamados sinais. Não são chamados de sinais nos evangelhos sinóticos, mas no Evangelho de João são chamados de sinais. Os milagres são chamados de sinais em João, porque os sinais apontam para algo, para alguma verdade. Os sinais são colocados quando nos aproximamos de um lugar, e não quando estamos muito distantes. O sinal diz que o destino está próximo, aponta para uma verdade, certo? No próximo programa. A palavra de Deus tem muitas aplicações. A aplicação prática, a aplicação pessoal, a profética como estou trazendo agora. Amém? E até a científica. Obrigado por sintonizar no programa de hoje com o pastor Joseph Prince, da igreja New Creation. Estamos certos que você foi abençoado. Para mais informações sobre a igreja New Creation, acesse o nosso website newcreation.org.sg. Lá você poderá se inscrever no nosso devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através destes devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja a qual você frequenta. E oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.